Eu quero convidá-los, por favor, a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55, até o capítulo 8, versículo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55, até o capítulo 8, versículo 2. Nós mencionamos no domingo passado sobre Paulo, como se deu a sua conversão, não é isso? Demos até um título ali que nós, talvez inusitado para alguns, de terrorista a evangelista, e que foi, de certa forma, o que ocorreu com ele, né? Só que agora nós vamos ver alguns elementos, né, e sobretudo envolvendo um personagem que antecede o apóstolo Paulo, que é Estevão, cuja vida e sobretudo a morte exerceram um impacto, eu diria que profundo sobre a vida de Paulo, mas é sobre este homem que nós vamos meditar hoje, sobre o que Deus fez na vida dele e sobre como ele atuou sendo cheio do Espírito Santo. Atos 7, capítulo 7, versículos 55 até o capítulo 8, versículo 2, diz assim a palavra do nosso glorioso Deus. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Somente até aqui. Vamos agradecer a Deus mais uma vez pela sua palavra e vamos lhe pedir que ele continue a falar conosco, como espero que já tenha falado por meio dos louvores, por meio do momento quando você aqui entrou e cumprimentou o seu irmão, lhe deu um abraço, perguntou como ele estava, ele de repente te devolveu isso com um sorriso, ou talvez com outros comentários sobre dificuldades, mas espero que Deus já tenha falado ao seu coração e ao meu, e que ele continue a nos falar nesse momento, amém? Pai, nós louvamos o seu nome, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te glorificamos, como nós acabamos de cantar minutos atrás, o Senhor é inigualável, o Senhor é incomparável, não há nada em ninguém, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, nem em nenhum desses recantos da galáxia criada, ou das galáxias criadas pelo Senhor, nada em ninguém que se iguale a ti. O Senhor é superior a tudo e todos, e nós lhe tributamos o devido louvor, toda a honra, toda a glória, Senhor, todo o louvor, todos os créditos, por todas as nossas bênçãos, pela salvação que tu efetuastes e continuas a efetuar em nossas vidas. Tudo isso é obra das tuas mãos, e nós te louvamos por isso. Acabamos, Senhor, agora de ler um trecho importante da sua palavra no livro de Atos, sobre a vida de Estevão, e te pedimos que o Senhor venha abençoar a nossa vida, nos dê graça, nos abençoe, nos dê condições de ouvirmos esta mensagem, de sermos impactados por ela, transformados por ela. Fale ao nosso intelecto, fale ao nosso coração, fale ao nosso ser, que nós sejamos de fato tocados pelo Senhor enquanto estivermos ouvindo, atentos à sua voz nesse momento. É o que nós te pedimos, Senhor, desde já agradecidos no nome do seu santo Filho Jesus. Amém. Amém? Por favor, Deus abençoe, podem se assentar. O tema da nossa reflexão na noite de hoje será Estevão, um cristão cheio do Espírito Santo. Estevão, um cristão cheio do Espírito Santo, tendo como base o texto que acabamos de ler,
Atos capítulo 7, versículo 55 até o capítulo 8 e versículo 2. Meus irmãos, Estevão é um dos personagens mais interessantes do Novo Testamento. Porém, existem muitas informações sobre a sua vida que nós simplesmente desconhecemos. Nós não sabemos, por exemplo, quem eram os seus familiares, se é que estes estavam eventualmente vivos à época em que ele é descrito no texto bíblico. Não sabemos se ele era casado, se tinha filhos, onde morava e como, por exemplo, se deu a sua conversão. Como vimos, tivemos a oportunidade de ver, de descobrir isso quanto à conversão do apóstolo Paulo, obviamente antes de ser apóstolo, no contexto aí do domingo passado. Mas não sabemos, apesar de não sabermos todas estas informações, o pouco que nós sabemos sobre Estevão nos enche, pelo menos a mim, nos enche de admiração, porque nos estimula a imitarmos o seu belo exemplo como cristão, como homem piedoso, como conhecedor das Escrituras e, por exemplo, como um verdadeiro discípulo e um verdadeiro servo do Senhor Jesus. O nome Estevão, ele vem do grego Stéphanos, que significa riqueza ou coroa. Estevão, ele já aparece nos primeiros capítulos de Atos, nos primórdios da igreja cristã, como uma das pessoas que é ali escolhida pela comunidade cristã, por exemplo, para ajudar a resolver problemas que estavam surgindo entre os primeiros cristãos. Você pensa que só temos problemas, de repente, aqui na nossa igreja local, ou algo do gênero? A igreja cristã primitiva, apesar de ser a igreja de Cristo, ter como seu cabeça o Senhor Jesus Cristo, ela também tinha problemas, como eu digo, com uma certa frequência, nos cultos e ao longo das pregações. Toda a igreja, pelo fato óbvio, evidente de ser constituída de seres humanos, todas as igrejas, em maior ou menor grau, sempre terão alguns tipos de problemas. Todas as igrejas, sem exceção. A igreja primitiva, já nos seus primeiros passos, na sua primeira caminhada, nós já percebemos nela alguns problemas. E que problemas são estes? Por exemplo, os judeus de fala grega, eles queixaram-se dos judeus ali de fala hebraica, porque as suas viúvas, isto é, as viúvas de fala grega, estavam sendo esquecidas ali, por exemplo, no que diz respeito ao auxílio das suas necessidades diárias básicas. As viúvas tinham necessidades e elas eram profundamente dependentes de pessoas, de familiares, de filhos e, no caso do cristianismo, de irmãos, da boa vontade dos irmãos e da caridade dos irmãos. Um dos ministérios mais importantes da Bíblia, infelizmente, talvez eu diria, muito esquecidos nos nossos dias, é o ministério que diz respeito ao tratamento e o cuidado dos órfãos, e das viúvas. Porque se a gente ler o contexto de Atos capítulo 6, os apóstolos dirão que eles não devem deixar o ministério da palavra e a oração para atender e resolver estas situações, mas pensaram em constituir 7 homens, dentre os quais estava Estevão, sobre o texto bíblico diz sobre este importante negócio. Cuidar de viúvas e de órfãos, de pessoas necessitadas, por mais que para muitos não dê ibope, a Bíblia diz que é um importante negócio. E aí, meus irmãos, segundo Atos, capítulo 6 e versículo 3, estes 7 homens que deveriam ser escolhidos pela igreja, de acordo com a ordem dos apóstolos, eles deveriam preencher pelo menos 3 requisitos. Estes homens, primeiro, deveriam ter boa reputação. Em segundo lugar, deveriam ser cheios de sabedoria. E em terceiro lugar, deveriam ser cheios do Espírito Santo. E na continuidade do texto, em Atos, no capítulo 6 e versículo 4, o primeiro nome da lista a ser escolhido pela igreja foi Estevão, que é ali descrito como sendo um homem cheio de fé e cheio também do Espírito Santo. E aqui me permitam trazer aqui uma importantíssima informação. Em uma época tão difícil como a nossa, época em que eu e você vivemos,
tão carente de bons modelos e de bons referenciais de vida, de moralidade, de conduta e de fé, onde, por exemplo, superabundam artistas, progressistas, cantores ímpios, políticos corruptos, muitos dos quais querem inclusive voltar ao poder, digital influencers medíocres e assim por diante. Então, diante de uma época tão difícil, tão trágica, tão caótica como a nossa, devemos nos espelhar na vida e no exemplo de pessoas que fizeram a diferença em sua época e que, portanto, nos servem de modelo, mais uma vez, de fé, de compromisso com Deus, de piedade, de caráter cristão e de serviço a Cristo. E Estevão, meus irmãos, sem a menor dúvida, é um desses homens, e é por isso que nós vamos conhecer um pouco sobre a sua vida na noite de hoje, claro que a partir do texto que nós lemos. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões, mais uma vez, sobre o tema Estevão, um cristão cheio do Espírito Santo, tendo como base Atos 7:55 até o capítulo 8, versículo 2. A partir do exemplo de Estevão, meus irmãos, eu consigo encontrar ao menos 7 características presentes na vida de pessoas que são cheias do Espírito Santo. E é sobre estas 7 características que nós vamos falar, que nós vamos discorrer a partir desse momento. Eu aprendo, em primeiro lugar, que pessoas cheias do Espírito Santo, como Estevão, têm os seus olhos fixos em Deus e não nas circunstâncias. Pessoas cheias do Espírito Santo têm os seus olhos fixos em Deus e não nas circunstâncias. Atos capítulo 7 e versículos 55 a 56 exemplificam muito bem esse ponto. O texto diz: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Quando nós passamos por circunstâncias difíceis na vida, e quem de nós, afinal de contas, não passou ou não passará por elas, nós somos tentados frequentemente a fixar o nosso olhar nessas circunstâncias, nesses problemas, nessas angústias, nesses perrengues, nestas situações caóticas, e não em Deus. Isso ocorre com uma certa frequência conosco, inclusive com cristãos, inclusive com pessoas que andam com Jesus, que creem em Jesus, que confiam em Jesus, e assim por diante. Um dos textos que talvez venha mais facilmente à sua mente, à medida em que eu vou exemplificando isso, seja ali o caso relatado nos evangelhos de Pedro, que quando Jesus pede-lhe para que saia do barco e comece a andar ali sobre as águas, ele fica ali pensando nos ventos, ele sente os ventos, ele fixa o seu olhar nos ventos e, portanto, começa a afundar. É natural, devido à nossa natureza decaída, que diante de problemas, infortúnios, adversidades e situações das mais difíceis, muitas vezes desviemos o nosso olhar de Deus e o concentremos nos problemas, nas adversidades e nas coisas desta vida. É assim que nós, com uma certa frequência, fazemos ou não? Fixamos, por exemplo, o nosso olhar na doença e não naquele que pode nos curar. Fixamos a nossa atenção nos problemas familiares e não naquele que é Senhor sobre a nossa família. E fixamos, por exemplo, muitas vezes o nosso olhar ali no homem e não no nosso Criador. Mas Estevão, meus irmãos, enquanto os judeus o acusavam de blasfemar contra Deus, contra o templo e contra a lei de Deus, conforme lemos em Atos, no capítulo 6, e versículos 11 a 14. E enquanto os judeus também se enchiam de raiva contra ele, conforme Atos 7, 54, sabe como Estevão lidava com estas situações? Estevão tinha os seus olhos fixos em Deus. Ele olhava para Deus, ele confiava em Deus, ele esperava em Deus, ele depositava as suas fichas em Deus, a preocupação dele era Deus. E diante dos problemas, nós podemos olhar, dependendo das circunstâncias,
diante dos problemas, nós podemos olhar para pelo menos 3 direções. Primeiro, você pode olhar para dentro de si. Mas se você olhar para dentro de você mesmo, buscando uma autoajuda, você certamente irá se decepcionar. Não precisamos de autoajuda, precisamos da ajuda que vem do alto, do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, esse Deus para quem Estevão olhava e de quem ele aguardava as suas bênçãos, porque Deus é que poderia abençoar a sua vida e não homens. Em segundo lugar, você também pode olhar para os lados, mas se você olhar para os lados, buscando mais uma vez o socorro do homem, você também, certamente, eu e você, certamente ficaremos desapontados. Terceiro, você também pode olhar para o alto. E se você olhar para o alto, isto é, para Deus, e disser com fé, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, então Deus poderá efetivamente abençoar a minha e a sua vida. Pessoas, meus irmãos, cheias do Espírito Santo, têm os olhos fixos em Deus e não nas circunstâncias. Que Deus nos ajude nessa noite, a partir desta mensagem, a partir desses conselhos que Deus nos dá por meio da sua palavra, apesar de todas as dificuldades que possamos eventualmente estar enfrentando, que Deus nos ajude a olharmos para Ele, para o alto, para os seus valores, para as suas promessas, para a sua pessoa bendita, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, porque Ele pode transformar por completo a minha e a sua vida, e a minha e a sua história. Em segundo lugar, eu também aprendo nesse texto que pessoas cheias do Espírito Santo podem ser vítimas de intolerância religiosa. Afinal de contas, nem tudo é um mar de rosas na vida de alguém que é cheio do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo têm os olhos fixos em Deus, ok, glórias a Deus, isso é uma bênção, graças a Deus por isso. Mas temos o outro lado da moeda que, digamos, não é assim, talvez tão positivo, tão bom. De modo que pessoas cheias do Espírito Santo podem ser vítimas de intolerância religiosa. E Estevão foi uma dessas vítimas. Leiamos o que dizem os versículos 57 e 58 de Atos 7. Atos 7, versículos 57 e 58, que diz o seguinte: mas eles, ou seja, os judeus, taparam os ouvidos enquanto Estevão expunha ali toda a sua prédica relacionada ao Antigo Testamento e falava que viu ali a Deus, a Jesus. Diante desse contexto todo, a reação dos judeus foi: mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Que mais? Versículo 58. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. E o versículo 58 conclui dizendo: as testemunhas deixaram seus mantos, ou seja, de Estevão, aos pés de um jovem chamado Saulo, sobre quem tivemos a oportunidade de discorrer um pouco na pregação anterior. Então percebam que Estevão, por meio da sua vida, e talvez muito mais ainda por meio da sua morte, ele é considerado pelos cristãos como sendo o primeiro mártir ali da igreja. Perceba que ele vai influenciar indelevelmente, de forma bem grandiosa, a vida de Paulo. Aliás, Paulo voltará a falar sobre isso, depois de se converter em Atos 9, ele mencionará este fato, e nós chegaremos no momento certo na nossa mensagem a este ponto que é o último. Mas, meus irmãos, nós falamos sobre intolerância religiosa, falamos que pessoas cheias do Espírito Santo podem, não é que serão, mas podem ser vítimas de intolerância religiosa. E a expressão intolerância religiosa, ela é muito usada em nossos dias. Mas você sabe o que esta expressão significa? Intolerância religiosa, poderíamos dizer que é o nome dado à atitude mental, verbal e ou física, isto é, envolvendo violência, que é caracterizada pela falta de habilidade ou vontade ativa em reconhecer e respeitar crenças, práticas e rituais religiosos de outrem, de outras pessoas. Eu, por exemplo, evidentemente, e vocês aqui também, se não todos, boa parte, eu não sou católico.
e não concordo com as crenças e práticas católicas, mas respeito o direito que o católico tem de ser católico, de querer ser católico. Eu não sou também espírita, e não concordo, evidentemente, com as crenças e práticas espíritas, mas respeito o direito que o espírita tem de ser espírita, se ele quiser ser espírita. Às vezes, meus irmãos, nós cristãos, diferentemente de Estevão, somos cheios de intolerância religiosa, ao invés de sermos cheios do Espírito Santo. Que Deus nos ajude a sermos tolerantes, apesar de sermos discordantes, é claro, quanto àqueles que creem e pensam de forma diferente de nós. Não estamos aqui, muito longe disso, propagando algo semelhante a um ecumenismo, um pluralismo religioso, ou aceitar o sincretismo, nada disso, muito longe disso, mas estou dizendo que enquanto cristãos, nós devemos ser mais tolerantes quanto ao outro que pensa diferente de nós. Ainda que seja ateu, ele tem o direito de querer ser ateu, mas eu desconfio que quando ele fechar os olhos neste mundo, e abri-los no outro, ele descobrirá certamente que o seu ateísmo era falso. Mas a pessoa tem o direito simplesmente de professar, de acreditar e de ter certas práticas, por mais que não sejam esquisitas, absurdas e para não dizer bizarras, tem o direito de fazê-lo. E por mais que eu discorde veementemente delas, elas têm o direito de crer nisso. Em duendes, fadas, gnomos, talismãs, patuás, horóscopos e todas essas bobagens que nós assim entendemos para nós, dentro da nossa fé, mas respeitamos o outro no seu direito de acreditar em tais coisas. Sabe qual era o problema de muitos dos judeus da época de Estevão? Eles não aceitavam que Estevão fosse discípulo de Jesus. Eles eram intolerantes contra o cristianismo de Estevão e contra os cristãos. Por isso, nós aprendemos nesse ponto que pessoas cheias do Espírito Santo, elas podem ser vítimas de intolerância religiosa. Mas, meu irmão, antes sermos vítimas do que sermos os algozes e os praticantes de intolerância religiosa para com os outros. Melhor nós sofrermos intolerância do que praticarmos contra os outros. As pessoas têm o direito de crerem naquilo que quiserem. Assim como nós também temos, enquanto cristãos que somos, direito de professarmos a nossa fé nas Escrituras, nas verdades bíblicas, naqueles valores, elementos e ensinos que nos caracterizam e que nos identificam enquanto cristãos. Isso nos faz nos aproximarmos de um terceiro ponto, que é o seguinte: em terceiro lugar, pessoas cheias do Espírito Santo não devolvem o troco na mesma moeda, mas oram. Tem a ver com o ponto precedente, com o segundo ponto. Pessoas cheias do Espírito Santo, em terceiro lugar, não devolvem o troco na mesma moeda, mas oram. Veja o que diz Atos 7, 59, parte A. Enquanto apedrejavam Estevão, o texto difícil este orava. Vamos ler de novo? Enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Já pensou levando pedradas, como eu costumo brincar aqui com os irmãos? Talvez a minha primeira inclinação seria orar com mãos fechadas, né? Assim, vem aqui que eu vou orar por você abençoado com mãos fechadas. Chegue mais perto para orar por você com as mãos fechadas. Não é assim que nós agimos? Quando pisam no nosso calo, quando nos difamam, quando contam mentiras e assim por diante, quando acabam com a gente, quando somos de alguma forma prejudicados, nós queremos revidar. Aliás, existe em nossos dias um tipo de cristianismo que eu diria que é muito diferente, que é chamado por muitos estudiosos de cristianismo ateu ou cristianismo ateísta. Um adepto desse cristianismo ateu ou cristianismo ateísta, ele é alguém que concorda intelectualmente com as verdades da Bíblia, ele crê que Deus se fez homem na pessoa de Jesus, crê que Jesus nasceu de uma virgem, crê que Jesus ressuscitou literalmente, crê que Jesus voltará um dia para nos buscar,
crê que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, crê que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, ele crê intelectualmente em tudo isso, ele aceita tudo isso. Mas sabe o que acontece? Ele não busca viver e não se esforça por viver de acordo com essas verdades. É um suposto convertido intelectual. Não é legal esses ensinos da Bíblia, da inspiração, da trindade, da união hipostática. Jesus é uma só pessoa, mas tem duas naturezas, uma humana, uma divina. Isso é muito legal, isso é bacana. Mas na prática, ele vive como se Cristo não existisse, como se a Bíblia não fosse real. Ele vive como um ateu na prática. Em outras palavras, é aquilo que nós convencionalmente chamamos de cristão nominal. Meus irmãos, a nossa época está repleta de cristãos ateus, de cristãos nominais, de cristãos de fachada, ou, melhor dizendo, pseudocristãos. São pessoas que creem nos ensinos bíblicos corretos, mas não os praticam, como eu disse, no seu dia a dia. Por exemplo, são pessoas que creem no amor, mas não amam. Muito conveniente, né? Não, o amor é maravilhoso, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Esse ensino bíblico é muito legal, mas não ama. São pessoas que acreditam na paz e no perdão, mas não perdoam. Se pisar no meu calo, se falar mal de mim, da minha esposa, da minha família, do meu cachorro, da minha vida, do meu salário, do meu emprego, se pisar no meu pé, eu vou para cima mesmo. Eu esqueço por 5 minutos que eu sou cristão, eu vou para cima mesmo. São pessoas briguentas, revanchistas e vingativas. São pessoas que às vezes acreditam que a comunhão cristã é importante, mas que não frequentam os cultos como quando podem. Não, a comunhão cristã é algo muito bom, mas meu irmão, não te vejo faz 6 meses na igreja, não, sabe como que é, né? Mas é legal, comunhão com os irmãos é muito bom, é um ensino muito bíblico, né? Que legal, meu irmão, mas faz tanto tempo que eu nem te vejo na igreja, qual é o seu nome mesmo? Eu não lembro nem mais quem você é. Meus irmãos, quando Estevão foi apedrejado, ele não devolveu na mesma moeda. A resposta de Estevão às pedradas recebidas foi a oração. E você sabe por que Estevão agiu assim? Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, e não cheio de raiva, rancor, mágoa e ódio no seu coração. Ele era guiado pelo Espírito Santo, era o Espírito Santo quem guiava a sua vida, e não os seus desejos e apetites carnais, e não o desejo de revidar as pedradas outrora recebidas. Por isso, pessoas cheias do Espírito Santo não devolvem o troco na mesma moeda, mas oram. Olha que importante exemplo que Estevão nos dá, sobretudo nos dias em que nós vivemos, como nós meditamos, mencionamos em outros momentos, em outras pregações, e nós temos um bom exemplo disso na internet. Eu citei isso e me permitam citar mais uma vez esse ponto. Na internet as pessoas estão muito briguentas, né? O sujeito usa ali verde, o outro usa azul, eu não gosto porque ele usa verde, porque o outro usa azul. Um defende uma perspectiva X, o outro Y, ele quer matar o outro que defende isso. Esses dias nós conversávamos com alguns irmãos aqui na igreja, né? Esses dias não, ontem mesmo, né? Mencionando sobre a questão do futebol. O sujeito não pode ser corintiano, o outro palmeirense, um quer matar o outro é flamenguista, o outro é do Fluminense, o outro é não sei o que lá, e ele tem parentes com esses times, ou que defende esses times ali na família, e eu desconfio que ele não fica matando os seus familiares, e porque ele fica matando as pessoas na rua, brigando e quebrando o pau em trem, em metrô, em ônibus, em tudo que é lugar, né? É uma coisa estranha. Mas, meus irmãos, pessoas cheias do Espírito Santo não devolvem o troco na mesma moeda, mas oram. Que Deus nos ajude. Eu sei que dá vontade, dá vontade de, Senhor, deixa eu orar aqui pelo irmão, com as 2 mãos no pescocinho dele, até ouvir um, né? Aquela coisa crocante, né? Você vai ver depois crocante quando vier o juízo de Deus sobre a sua vida. Senhor, eu tenho vontade de orar pelo meu irmão, envolvendo o seu pescocinho até ouvir creque. E aí você aprende na Bíblia que isso não pode, né? Deus não gosta, isso desagrada a Deus. Embora eu também tenha vontade às vezes, se dá vontade de esganar um e outro, dá muita vontade, né? Mas o que a Bíblia nos orienta? Irai-vos e não pequeis.
a ira sobe, aí quando você vai, você fala, meu irmão, Deus te abençoe em nome de Jesus, amém. Amém? Isso nos conduz a um quarto ponto, que é o seguinte: pessoas cheias do Espírito Santo têm o seu coração repleto da palavra de Deus. Olha quanta lição boa Estevão nos dá, por ocasião de um cenário triste da sua vida, que foi o seu martírio. Em quarto lugar, pessoas cheias do Espírito Santo têm o seu coração repleto da palavra de Deus. Atos 7:59, parte B, diz: Senhor Jesus, olha a oração de Estevão, pelo menos essa primeira parte da oração. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele ainda conseguiu reunir forças, graças à bondade de Deus, é claro, para pedir algo interessante a Jesus. Estevão diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E quando ele ora desse jeito, ele estava citando de forma adaptada o Salmo 31, versículo 5, parte A, que diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Algo semelhante Jesus faz quando está na cruz, mas é uma citação de um salmo. Diante das adversidades e problemas da vida, meu irmão, que Deus nos ajude a sermos como Estevão. Que o Senhor nos ajude a guardarmos a sua palavra, a palavra de Deus em nosso coração, a fim de que não venhamos a pecar contra Ele, conforme o Salmo 119, no versículo 11, nos ensina. Estevão, ele estava com o seu coração repleto da palavra de Deus. E você e eu te pergunto, o que tem preenchido o nosso coração? A ira, a raiva, o deboche, o desejo de vingança ou a palavra de Deus? Eu aprendo, em quarto lugar, que pessoas cheias do Espírito Santo têm o seu coração repleto da palavra de Deus. Mas será que nós a lemos? Será que nós investimos tempo estudando-a? E nós falamos sobre esse assunto com uma certa frequência aqui na igreja. Aliás, após o término do culto, vamos falar alguma coisinha também relacionada a isso, mas calma, não fique muito curioso, daqui a pouco nós falaremos sobre isso quando encerrarmos o culto de hoje. Esse quarto ponto irá também nos conduzir a outro ponto complementar, igualmente importante, talvez o mais importante de todos, embora tudo na Bíblia seja importante. E esse quinto ponto é o seguinte: pessoas cheias do Espírito Santo são imitadoras de Jesus. Pessoas cheias do Espírito Santo são imitadoras de Jesus. Veja só o que diz Atos capítulo 7, versículo 60, parte A. Então caiu de joelhos, enquanto estava sendo apedrejado, Estevão caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Eu falo, rapaz, eu preciso ser crente como Estevão. Sendo apedrejado, morrendo, em vez de falar, você vai ver, eu vou te esganar, eu te pego lá na esquina, lá fora a gente acerta as contas. A atitude de Estevão é constrangedora. Ele diz: Senhor, não considere culpados deste pecado esses que estão me apedrejando, perdoe eles, Senhor. Estevão é um sujeito meio fora da curva, é um crente cheio do Espírito Santo. E como eu disse, meus irmãos, na introdução a esta mensagem, bem na introdução, nós vivemos numa época escassa de bons referenciais. Por exemplo, em termos de vida, de compromisso com Deus, de compromisso com os valores cristãos e de fé. A nossa geração está profundamente desorientada em termos de bons referenciais humanos, em termos de pessoas nas quais possamos nos espelhar, na sua atitude, no seu casamento, na sua maneira de viver, na sua maneira de tratar o outro, de contribuir com a sociedade. Nós estamos carentes de bons referenciais. Aliás, basta dar uma breve olhada nas redes sociais para vermos quem são os ícones, com grandes aspas, de muitas pessoas dessa nossa decadente geração. Nós veremos nomes como Anitta, Felipe Neto, Pablo Vittar e assim por diante. São os ícones da geração em que nós vivemos. Bem, mas qual era o modelo de Estevão? Qual era o referencial de Estevão?
Quem era aquele que era o seu modelo, o seu padrão, o seu paradigma? Era o próprio Senhor Jesus. Existem muitos cristãos que estão sendo, infelizmente, guiados por esses artistas, né, e outros com valores anticristãos, progressistas, por mídias, por telejornais, por tantas outras coisas, e acabam se esquecendo de que o nosso modelo, o nosso paradigma não mudou e continua a ser o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quando Estevão é apedrejado, meus irmãos, e cai de joelhos, ele clama: Senhor, não os considere culpados deste pecado. Em outras palavras, Estevão imitou Jesus ao pedir ao Pai que perdoasse os pecados daqueles que o estavam ali apedrejando. Ele imita Jesus. Em Lucas, no capítulo 23, versículo 34, parte A, Jesus orou: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E em Atos 7, 60, parte a oração de Estevão foi: Senhor, não os considere culpados deste pecado. Sabe quem era o modelo de Estevão? Era Jesus. Não era César, não era Herodes, não era Caifás, não era Anás, não eram saduceus, não eram fariseus. O modelo de Estevão era Jesus, ele era o paradigma, ele era o modelo, ele era o espelho no qual ele olhava e ele buscava alcançar e almejar aquela figura, com aquele caráter, com aquele comportamento para a sua vida. Eu desconfio que às vezes nós seguimos referenciais muito furados em nossos dias. Dentre eles, estes que eu brevemente citei, e poderíamos engrossar essa lista falando a noite inteira. O que não nos falta são referenciais totalmente descomprometidos com Deus e com a sua palavra, ou seja, exemplos de pessoas que nós não devemos seguir, cuja vida e exemplos não devemos imitar, cuja forma de viver ali a dois, no casamento ou não nos serve de exemplo. O nosso modelo é Cristo. Pessoas cheias do Espírito Santo são imitadoras de Jesus. Imitadoras de Jesus. Em sexto e penúltimo lugar, meus irmãos, eu também aprendo que pessoas cheias do Espírito Santo, estão dispostas não apenas a viver para Cristo, mas também a morrer por Ele. Pessoas cheias do Espírito Santo não querem apenas viver para Cristo, porque viver para Cristo, entre aspas, é mais fácil. Agora eu quero ver se esse viver envolver morrer. Aí é que o caldo entorna, como diz o outro. Atos 7, versículo 60, a parte B, me ensina esse princípio, quando o texto diz que Estevão, e tendo dito isso, adormeceu. É interessante que a morte, para os cristãos na Bíblia, ela é descrita em termos eufemísticos, em termos mais suaves. É claro que a morte é morte, o cristão morre como outros não cristãos e de outras fés morrem, mas a morte para nós é descrita como se fosse um sono, um descanso, um repouso. Ele adormeceu. Em outras palavras, morreu de tanto levar pedradas de pessoas profundamente intolerantes que não concordavam com ele, com a sua fé e com a sua teologia. Olha como a intolerância religiosa é algo preocupante. Estevão, meus irmãos, ele era um cristão que não apenas vivia para Cristo, por exemplo, servindo a igreja, pregando o evangelho, evangelizando e defendendo os valores cristãos. Estevão também estava disposto a morrer por Cristo em nome da sua fé e dos seus valores cristãos, caso isto se fizesse necessário. Como nós mencionamos agora há pouco, muitos estão dispostos a viver o evangelho desde que isso não lhes cause problemas, desde que isso faça com que tudo dê certo na sua vida, desde que não tenham que se indispor com ninguém, com nenhum patrão, com nenhum professor, com nenhum funcionário, com ninguém da sociedade, desde que eu continue a ser amiguinho de tudo e de todos, porque eu não posso me comprometer, sabe como é que é? Então muitos querem ser evangélicos, desde que isso não lhes traga nenhum tipo de problema. Mas quando eu olho para Jesus e os seus ensinamentos, o que ele diz? Se alguém quiser vir após mim, tem que fazer o que mesmo? Negar a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz e segui-lo.
Tomar a cruz de Jesus, meus irmãos, não é aquilo que popularmente o senso comum ensina. Ah, pastor, lá, olha, faz 7 meses, 1 ano que eu não recebo aumento, estou tendo que carregar a cruz. Não é disso que o Evangelho fala. O senhor não sabe, pastor, eu tenho um vizinho lá que coloca o som no último volume, que cruz eu estou tendo que levar. Isso não é disso que Jesus está falando. Tomar cada dia a sua cruz significa seguir a Jesus disposto a acatar todas as consequências deste seguimento. Seguir a Jesus pode te levar à morte. É o que aconteceu com Estevão. Não é nada, as pessoas têm uma ideia tão absurda, tão ridícula de certos textos bíblicos, né? Não, a minha cruz é essa, né? A Bíblia fala de cada um levar a cruz, eu estou levando uma cruz, pastor, que minha vida está difícil. Meu irmão, isso não tem nada a ver. Levar a cruz significa seguir a Jesus, ainda que tal seguimento te conduza à morte. Ainda que você tenha que pagar com o preço da sua própria vida e não negar aquele que é o teu Senhor e Salvador. É isso que é levar a cruz. Não é ter problemas no dia a dia. Eu estou com um problema, eu estou levando uma cruz com o vizinho, com o patrão. Isso não é levar a cruz. Estevão entendeu o que era levar a cruz. Ele entendeu o que era negar a si mesmo. Foi apedrejado, poderia pegar as pedras e revidar. Ele negou-se o direito de devolver as pedras para imitar a Cristo, para poder imitar a Cristo. Ele tomou a sua cruz no sentido de que a sua fé conduziu-o à morte. E ele seguiu Jesus até as últimas instâncias, que custaram muito caro para ele. Custaram muito caro para ele. Mas eu te pergunto, meu irmão, e quanto a mim e a você, será que nós estamos dispostos a ir com Jesus até a multiplicação dos pães e dos peixes apenas, mas não estamos dispostos a ir com Ele até o Calvário, até a cruz? É fácil seguir a Jesus, né? Vem atrás de mim, vamos lá, vamos andar sobre as águas, aleluia, glória a Deus, isso dá uma boa selfie. Eu fico imaginando, né? Se Pedro tivesse celular naquela época, se existisse TikTok, ia ser horrível, né? Olha aqui, andando sobre as águas, aí o tubarão chegando aqui perto, né? Eu fico imaginando, esses discípulos como Estevão seguiram a Jesus, e isso lhes custou a própria vida. As coisas estão muito fáceis onde nós vivemos no Ocidente. Enquanto isso, meus irmãos, tem muita gente lá no contexto do Oriente Médio sendo perseguido, no Afeganistão, no Paquistão, em países do centro-oeste, norte da África, que são perseguidos e que têm que cultuar a Deus de uma forma ali escondida, como cristãos no contexto das catacumbas do período neotestamentário, e pessoas que, se falarem de forma mais clara sobre a sua fé, pagam com a vida como Estevão. E nós achamos que temos problemas aqui no Brasil. Não é que não os tenhamos, eu sei que temos, né? Problemas de ordem econômica, política, social, de segurança pública, de educação, de saúde, eu sei muito bem disso, mas estou dizendo que os nossos problemas não chegam perto, mas nem de perto chegam próximos àquilo que pessoas estão sofrendo neste exato momento. Enquanto eu e você cultuamos a Deus com toda a liberdade do mundo aqui, pelo menos por enquanto, espero que Deus continue a nos assegurar isso, né? Em nome de Jesus. Tem pessoas morrendo, tem pessoas sendo perseguidas, tem cristãs sendo estupradas, criancinhas sendo estupradas, violentadas e mortas, neste exato momento, enquanto eu e você tranquilamente ouvimos essa mensagem da parte de Deus. Meus irmãos, que Deus nos ajude a não estarmos dispostos apenas a viver por Ele, mas a morrer por Ele também, se isso eventualmente se fizer necessário. Pessoas cheias do Espírito Santo, elas estão dispostas não apenas a viver para Cristo, mas também a morrer por Ele, se isto for necessário. Isso nos conduzirá, por fim, ao 7º e último ponto, que é este. Em 7º lugar, pessoas cheias do Espírito Santo deixam um importante legado quando partem. Pessoas cheias do Espírito Santo deixam um importante legado quando partem. Atos 8, versículo 2 diz:
alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Quando Estevão morreu, alguns homens piedosos se encarregaram de realizar o seu sepultamento. Ele era um cristão importante, era um cristão de fato, era um homem de Deus, cheio de fé, de sabedoria, de boa reputação, de caráter ilibado, um homem de Deus. E passado algum tempo, meus irmãos, depois desse fatídico acontecimento que foi a morte de Estevão, Paulo, lembrando-se desse ocorrido e desta feita já convertido, ele diz o seguinte, isso está lá em Atos, no capítulo 22 e versículo 20, Paulo diz: e quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, eu, Paulo, estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Lembram que eu mencionei no início dessa mensagem? Que a morte de Estevão causou um impacto profundo, indelével na vida de Saulo. Às vezes nós achamos que podemos impactar a vida das pessoas apenas quando tudo vai bem na nossa vida. Mas pode ser que por meio da maneira como nós lidamos com uma doença, com um problema, com um desemprego, com um problema no casamento, na família, com uma série de dificuldades, isso pode impactar ainda mais profundamente a vida das pessoas ao nosso redor. Às vezes achamos que apenas o sucesso que temos poderá impactar as pessoas, mas a maneira como lidamos às vezes com fracasso ou aparente fracasso pode igualmente ou mais profundamente impactá-las. E às vezes Deus permite que tenhamos experiências muito tristes, amargas, complexas, difíceis na vida, envolvendo salário, envolvendo casamento, envolvendo família, envolvendo enfermidade, envolvendo frustrações de planos que desejávamos cumpri-los e tudo acaba dando errado. Isso frustra, isso machuca, mas a maneira como nós lidamos com isso é que pode fazer a diferença não só na nossa vida, mas na vida de tantos outros. Olhando para Estevão, um olhar bem equivocado de fora e bem superficial, poderemos pensar, olha lá, um cristão que morreu, olha que bobo, que tolo, que imbecil, levou a sua fé nesse tal de Jesus a ponto de morrer. O que aconteceu com ele? A morte de Estevão plantou, entre outras coisas, uma sementinha no coração de um homem chamado Paulo, e foi esse homem que evangelizou todo o mundo antigo, porque a maneira como Estevão viveu, e sobretudo o modo como ele morreu, mexeu com Paulo, e foi este homem que Deus usou para pregar o evangelho em todo o contexto do que seria depois a Europa, a Ásia Menor e tudo aquilo que nós mencionamos no outro culto. A maneira como nós lidamos com problemas, como nós os enfrentamos, podem ajudar uma pessoa a lidar com esses mesmos problemas de uma forma gloriosa, efetiva e assim por diante. Meus irmãos, as pessoas estão olhando para nós. Paulo observou bem o que aconteceu na vida de Estevão, isso impactou profundamente a sua vida, né, e contribuiu para a sua conversão, dentre tantas e tantas outras coisas. As pessoas, o mundo está olhando para a maneira como eu e você lidamos com as pedradas, as adversidades que nós recebemos da vida. Meus irmãos, como eu disse, como nós podemos aqui perceber, como pudemos perceber, a vida e sobretudo o modo como Estevão morreu, exerceram um profundo impacto sobre a vida do apóstolo Paulo. E Paulo, ele viria a reconhecer que Estevão foi de fato uma testemunha de Jesus, como nós acabamos de ler. Isso me faz recordar daquilo que Apocalipse 14:13 diz, quando é dito: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam, os acompanhem. Estevão partiu, mas ele nos deixou um grande legado que causou um profundo impacto, como mencionamos, não apenas na vida de Paulo, mas também que continua a impactar a vida de incontáveis leitores que se deparam com a sua vida e a sua história de fé, cheia de piedade e, sobretudo, cheia do Espírito Santo.
E nós, mais uma vez, me permita te perguntar, e nós, quando nós partirmos, e num determinado momento nós partiremos deste mundo, que tipo de legado nós teremos deixado, ou nós deixaremos para aqueles que ficarem? Nós deixaremos um legado que agradará a Deus e que contribuirá com o seu reino, com a sua obra, ou simplesmente não deixaremos nada de bom para as próximas gerações? Pessoas cheias do Espírito Santo deixam um importante legado quando partem dessa vida. Amém? Como nós temos vivido? Que tipo de contribuição nós temos deixado para a nossa sociedade e, sobretudo, para as pessoas que vivem próximas de nós? Bem, eu quero caminhar para a conclusão desta mensagem e dizer que, a partir da vida de Estevão, nós aprendemos na noite de hoje 7 importantes características presentes na vida de pessoas que são cheias do Espírito Santo. Em primeiro lugar, nós vimos que pessoas cheias do Espírito Santo têm os seus olhos fixos em Deus e não nas circunstâncias. Eu sei que as situações podem estar difíceis para você, meu irmão, mas ouse olhar para Deus, ouse confiar em Deus, ouse acreditar em Deus, porque Ele pode mudar a minha e a sua vida. Em segundo lugar, observamos que pessoas cheias do Espírito Santo também podem ser vítimas de intolerância religiosa. Em terceiro lugar, descobrimos que pessoas cheias do Espírito Santo não devolvem o troco na mesma moeda, mas oram. Em quarto lugar, vimos que pessoas cheias do Espírito Santo têm o seu coração repleto, cheio da palavra de Deus. Em quinto lugar, aprendemos que pessoas cheias do Espírito Santo são imitadoras de Jesus, em quem você e eu temos nos espelhado. Quem são os nossos referenciais? São pessoas do mundo, artistas do mundo e assim por diante, ou é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré? Nós também aprendemos, em sexto lugar, meus irmãos, que pessoas cheias do Espírito Santo estão dispostas não apenas a viver para Cristo, mas também a morrer por Ele, caso isto se faça necessário. E por fim, em sétimo e último lugar, descobrimos que pessoas cheias do Espírito Santo deixam um importante legado quando partem deste mundo, como aconteceu com Estevão. E a minha oração nesta noite é para que esta palavra, de alguma forma, abençoe a sua vida, o seu relacionamento e a sua comunhão com Deus, e o seu e os meus serviços prestados a Ele. Que Deus nos abençoe para que isso ocorra não só hoje, mas sempre, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Estevão nos trouxe muitas e importantes lições na noite de hoje. Como nós demos aqui a nossa fala na abertura dessa mensagem, estamos carentes de bons referenciais e de bons modelos. Modelos nós temos muitos por aí, mas grande parte deles modelos muito ruins, que não tem nada a ver com o Evangelho, com a palavra de Deus, com os valores cristãos, e assim por diante. Mas quando eu olho para Estevão, eu vejo neste homem, pecador como eu e você, é claro, Estevão não era perfeito, sabemos disso, como você e eu também não o somos, mas nós vemos nele uma pessoa que era cheia de sabedoria, tinha boa reputação, era cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que conhecia muito bem a Bíblia. Se você ler a pregação de Estevão em Atos 7, que é a mais extensa do livro de Atos, ele começa falando sobre os patriarcas, fala depois ali sobre o templo, fala sobre outras questões relacionadas aos judeus, menciona ali contextos proféticos, sobretudo envolvendo desobediência dos judeus no passado. Estevão era uma pessoa que conhecia profundamente a Bíblia. No presente caso, no caso dele, o Antigo Testamento, porque o Novo ainda estava em formação. Esse homem foi um homem cheio do Espírito Santo. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a termos uma vida cheia do Espírito Santo. Isto é, uma vida guiada pelo Espírito Santo, norteada pelo Espírito Santo, onde o Espírito Santo nos guie nas nossas decisões,
no nosso casamento, na nossa família, nas nossas aspirações, nos nossos desejos, nos nossos planos. Permitamos a Deus, por meio do seu Espírito, que guie a nossa vida. Amém? Que este seja o nosso pedido na noite de hoje. Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar, porque o Senhor, mais uma vez, graciosamente, como sempre tem ocorrido, tudo é fruto da sua graça, o Senhor tem falado ao nosso coração, e tens falado conosco de várias formas, por meio dos cânticos, por meio da comunhão que temos com o nosso irmão, por meio da conversa que temos com o nosso querido irmão, por meio das orações que o Senhor permite que façamos e aprendamos uns com os outros, e também agora por meio da exposição, ainda que breve, da sua palavra. A palavra é sua, Senhor, não é de homens, embora seja uma palavra divina ou humana, há o teu sopro nela, o teu hálito nela, a tua respiração nela, Senhor, a palavra que nós pregamos, ela é inspirada por ti, e nós te louvamos por isso, porque sabemos que a Bíblia não é um livro, Senhor, qualquer, é a tua palavra inerrante, infalível, gloriosa, a palavra de um Deus que, como nós cantamos, é incomparável, é inigualável. És o nosso Deus, como fostes o Deus de Estevão. Senhor, ajude-nos a termos características tão importantes que este teu servo do passado teve, e nos ajude a colocá-las em prática. Ajude-nos a sermos também pessoas de boa reputação, cheias de sabedoria, cheias do teu Espírito Santo. Ajude-nos a não revidar as pedradas, às vezes ou muitas vezes recebidas. Ajude-nos, como Estevão, a olharmos para Jesus e imitarmos ao seu Filho Jesus. O teu Filho Jesus, ó Deus, é o nosso paradigma, é o nosso modelo em quem devemos nos espelhar. Como o teu próprio servo apóstolo Paulo nos orienta: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ajude-nos, ó Senhor, a sermos como Paulo e como Estevão, os quais ambos eram imitadores do seu Filho Jesus. Ah, Senhor, carecemos de modelos na nossa sociedade. O nosso modelo mor, o nosso modelo supremo é o teu Filho Jesus. Por meio da sua vida, das suas obras, dos seus ensinos, da sua morte, nós aprendemos o que é o amor, o que é o perdão, o que é o respeito para com as pessoas, dentre tantas e tantas e tantas outras lições importantes de vida, que não são apenas lições teóricas, mas que devemos buscar vivê-las na prática. Ajude-nos a alcançarmos esse objetivo, Senhor. Guie-nos como tu guiastes, Senhor, por meio do teu Espírito a Estevão. Ajude-nos, que não sejamos guiados pela mágoa, pela ira, pela raiva, pelo rancor, pelo ódio, que sejamos guiados pelo teu Espírito Santo, Senhor. Ajude-nos a sermos diferentes. Afinal de contas, se o Evangelho não nos mudar, não nos transformar de fato, então nós perdemos o nosso tempo. Ao virmos a sua casa às quartas, aos domingos, agora mais recentemente aos sábados, o seu Evangelho, Senhor, ele é transformador, ele deve ser transformador. Ele transformou a vida de Estevão, transformou a vida de Paulo depois. Senhor, continue também a nos transformar por meio do seu Evangelho. Que a sua palavra gere vida no nosso coração. Que a sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, guie o nosso caminhar, as nossas sendas, as nossas veredas, por onde entrarmos ou sairmos, por onde andarmos, que a sua palavra nos guie, tanto quanto guiou Estevão. Obrigado por tudo, ó Deus. Continue a abençoar a nossa vida nesta noite. É o que nós te suplicamos. Ajude-nos a sermos guiados pelo teu Espírito. Por favor. Em nome de Jesus. Amém.